Olá, está no ar o Rede de Olhares, aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura. Hoje nós vamos falar de desenhos que ganham movimento, traços que se transformam em personagens, em cenários ou até mesmo em universo. O resultado disso são histórias que dão asa à imaginação e à criatividade. Maurício, hoje a gente associa muito a animação com computação gráfica, mas na verdade a animação surgiu há muito tempo, né? Quando que surgiu a animação? Tem algumas referências de animação na época dos gregos e até antes, quando eles faziam alguns vasos e pintavam nesses vasos alguns animais em posições diferentes. Então se descobriu que era colocado sobre um pedestal e esses vasos eram girados, que as pessoas que estavam ao redor conseguiam ver esse animal então se movimentando. Então já desde essa época já era visto a animação, que aí depois disso, com algumas evoluções, que muito depois é que veio o cinema, né? Depois que foi inventada a lâmpada e aí que se conseguiu fazer a projeção do cinema. Rosana, e o desenho é a base de toda a animação? Não só o desenho, quer dizer, tem um pouco de desenho também, mas tem boneco, então que nem tem ali os bonecos do Frank ali. Eu trabalhei num longa, que é o Minhocas, e é todo feito com bonequinhos ali, né? Então você vai mexendo o bonequinho, tira uma foto, mexe um pouquinho, tira uma foto, e depois juntando todas essas fotos você tem a ilusão do movimento. Mas pode ser com vários materiais, tem gente que faz desenho na areia, tem gente que faz com recorte. Frank, além do stop motion, que outras técnicas de animação a gente tem? Bom, a gente tem a mais tradicional, né, mais clássica, que é o 2D, existe o 3D, existe o pixelation também, a rotoscopia, que existe naquele filme o Homem Duplo, que é um exemplo de rotoscopia. O que a gente tem de novidades para esse ano, Maurício? Bom, esse ano a gente procurou incrementar um pouco mais a parte de oficinas de animação, então a gente tem oficinas de manhã e de tarde. E essas oficinas vão trabalhar com as técnicas de stop motion e pixelation em específico. Assim, a gente vai dar atenção para isso, já que a Rosana já trabalha com essa questão do stop motion, né? E como é que foi o processo de produção desse filme? Bom, a gente começou a elaborar o roteiro por 2010. Então a gente fez todas as artes conceituais, desenvolveu o visual dos personagens. E no início de 2011 a gente encaminhou isso para o Financiarte. Levou acho que cerca de uns 4 meses, foi aprovado e acho que foi em novembro de 2011 a gente começou então, a produzir realmente. Nossa, é bem interessante porque às vezes a pessoa tem uma ideia de artes que é só o desenho livre, né? Como eu sempre falo. E não é isso aí, a gente tem muito que aprender e o legal disso é que você ensinando, você abre muito campos. Porque às vezes eles não se direcionam somente na questão de pintura, mas enfim nessa questão de animação gráfica. Tu entra nos movimentos, pega o futurismo, que é um movimento que tem indiretamente um movimento na pintura, não como o cinema, mas o artista procura trabalhar isso aí. E um filme de animação é feito para crianças, mas os adultos acabam assistindo mais e tem uma moral assim que é quase para adulto. Como é que tu vê isso? É o costume meio de encarar a animação como uma coisa para criança, mas o filme também é preparado às vezes para os adultos vão levar as crianças no cinema, então você tem que ter alguma coisa que vai atrair os adultos também. E tem muita animação que é feita para adultos só, que não é feita para criança. Marcelo, você já fez audiovisual de animação e não de animação também, né? Na verdade eu já atuo na área há 17 anos, tenho a minha empresa Blast Produtora que tem 10 anos. E eu fui responsável pelo primeiro curta de animação 3D de Caxias, né? Que se chama Colônia 2020. Que aí é uma história dos colonos italianos, de como eles irão preservar as culturas italianas em meio a toda essa transformação tecnológica e social, né? Então é uma história assim bem... o roteiro é que nem a nossa colega estava dizendo, assim, não é voltado para a criança. Mas eu acho que a chave mesmo para qualquer trabalho é o roteiro, né? Se você tem uma história legal para contar, a técnica não depende da técnica, né? E sim o que contar, né? A publicidade está usando a animação para vender produtos, né? Certo, claro. Sempre foi utilizado, na verdade, a
A publicidade sempre se alimentou muito da animação em si. Se pegar algumas propagandas que sempre utilizaram alguns bichinhos se movendo, sempre teve. E as aberturas de programas também, eles utilizam animação. Então, não é só a pessoa assim, você vai fazer animação e em que você vai trabalhar, né? Os pais ficam preocupados, meu filho fica ali só desenhando, e agora vai trabalhar em quê, né? Só que o que acontece é que hoje em dia, se você perceber o mundo que você está, que circula no nosso planeta hoje, ele trabalha muito em cima do audiovisual. E o audiovisual tem composto diversas técnicas. No Star Wars, por exemplo, a gente viu uma série de coisas feitas que foram construídas em stop motion que tinha que ser feito. Tinha alguns filmes antigos que se utilizavam para mexer alguns monstrinhos, algumas coisas assim. E a propaganda, ela vai utilizar isso também de uma forma de poder chegar mais no público. Agora eu quero saber dos guris da banda, se eles gostam de animação. Vocês gostam de animação? Eu gosto bastante. Tem algum filme assim de animação que te marcou, algum personagem? Toy Story me marcou bastante. Toy Story? Acho que é uma animação que, não só pela animação, e sim pelo roteiro, como ele falou, que é bem inteligente. E não é só para... Na verdade, é focado para criança, mas acaba não sendo também, né? Acaba sendo para adultos. Qual a animação preferida? Gosto também. É mais ou menos o mesmo gosto dele, né? Mais que nem ela comentou dos Simpsons também, eu gosto bastante. Achei interessante que a gente vê só o fim, né? Não vê a criação, tudo é bem parecido com a música, né? Tem uma pré-produção, todo um trabalho bem grande por trás disso, né? Então acho que combina um pouco. Até um clipe, animação, já vi banda de amigos nossos que tem também, é uma coisa bem que dá pra... É interessante, né? Tá certo. E a banda de vocês, há quanto tempo vocês estão juntos aí? Banda Fiverr. 8 anos. E há muito tempo tô tentando entender tudo isso que eu sinto quando eu vejo você. Isso que falo é pra te fazer pensar em mim. Quando eu acordar, venha me ver. Eu te prometo que eu fico sem beber quando for pra te encontrar. O que tu quiser fazer, eu vou sem hesitar. Eu já sei o que dizer. A gente estiver lá olhando o céu e você sempre vai querer tudo que eu quero. Hoje é você e amanhã espero. E vai querer me ver. Tento ser sincero pra você saber que comigo perto tu nunca vai sofrer. E antes de te conhecer já vi, bastou uma vez pra você não largar mais de mim. Foi tudo bem assim como eu planejei. Você soube bem o que fazer naquela noite que eu fiquei sem beber pra poder te agradar. Nem precisei dizer o que eu tinha pra falar, porque tu quis me surpreender fazendo tudo sem pensar. Eu nunca vou me esquecer daquela noite lá no mar. Tudo que eu quero agora é você e amanhã espero. E vai querer me ver. Tento ser sincero pra você saber que comigo perto tu nunca vai sofrer. Não vou ouvir ninguém. Não preciso te lidar, você sabe. O errado é o certo a fazer hoje e amanhã. Não importa quando, eu sei que você vai estar esperando toda hora o celular tocar. Sempre pronta, será acontecer. Tudo que
hoje é você, e amanhã espero. E vai querer me ver, tento ser sincero, pra você saber que comigo perto tu nunca vai sofrer. Eu te prometo que eu... Logo assim que você faz um projeto de animação, você pode colocar num festival para você ter currículo, para você poder aprender também sobre outros trabalhos de festival. E isso já tem trazido para o Brasil uma série de trabalhos. O Brasil é visto como um país de muita criatividade. E principalmente porque os animadores no Brasil, eles dão um tiro para todos os lados, né? Então, como ele falou, ele fez todo o filme, né? Então, aprendeu todas as etapas do filme. E eu quero saber de vocês, como é que está a questão da animação aqui em Caxias? Pode ser a Natália? Eu posso começar, depois o Breno. Então, boa noite, Matheus, boa noite a todos da UXTV, obrigado pelo convite. Então, aqui a gente está representando a Semana do Audiovisual, que é um evento que acontece agora de 16 a 21 de julho, aqui em Caxias. E até a gente estava comentando aqui durante o evento, aqui na SEDA, agora no evento que a gente está organizando, a gente não tem nenhuma participação direta de animação ou stop motion. A gente acabou dentro das oficinas e tudo mais. Mas a gente vê um campo bastante amplo, assim, até dentro da universidade. Eu sou estudante ainda, sou acadêmica de comunicação social, e nós vemos muito essa produção entre os alunos, entre nossos colegas, todo mundo se interessa em fazer, que é uma coisa mais do dia a dia, que exige bem da criatividade, do que vai acontecendo, né? Eu acho que dentro das oficinas que a gente vai estar passando, tem algumas que, de certa forma, também se relacionam com a animação, como a edição, né, roteirização de conto também. Então, de certa forma, a gente sempre tenta aliar, né, e agregar muito mais do que a gente simplesmente segregar, né? Então, deixamos o convite assim, né, para o pessoal entrar no site, que é o coletivo.co/seda, ou acompanhar pelo Facebook, que tem várias oficinas aí que vão estar rolando para todo mundo que tem interesse, tanto em cinema, quanto produção de vídeo, seja caseiro, profissional ou semiprofissional, enfim, né? Quero saber qual que é a tua animação preferida. A minha é os Simpsons. Eu gosto do humor que tem entre a brincadeira do pai Homer Simpson, com o Bart também, o pai e o filho, que eles interagem, eles fazem comédia. É bem legal de se ver. Eu que sou um público ainda, a minha categoria ainda é de criança, não é uma coisa tão adulta assim para se ver, é uma coisa que é meio razoável, meio que dá para se assistir como criança ou adulto, é bem legal de se ver. E tem mais alguma outra animação que tu goste? Filmes? Eu gosto do primeiro filme que eu vi de animação, que foi o Procurando Nemo. Procurando Nemo? Eu fiquei muito feliz quando eu vi aquele filme, porque eu gostei como foi montado, vi como os personagens foram feitos, eu vi no DVD que vinha, eu vi como fizeram a preparação, vi que eles usavam os programas de 3D, a montagem dos personagens, foi bem legal. Então tu viu todos os bastidores. Aham. Tá certo, eu vou pedir então para o Frank. Frank, quais são os profissionais que se envolvem nesse campo da animação? Não é muito diferente do cinema. Então tu tem o roteirista, tem o storyboarder, tem o produtor, vai ter o diretor. O diretor, às vezes, tu tem um diretor geral e tu tem um diretor de animação. Vai ter, daí, sim, dependendo como a animação for feita, tu vai ter o animador, ele vai ser um desenhista, ou ele vai ser uma pessoa que não necessariamente domina o desenho, mas domina a técnica, que nem o stop motion. Eu andei desenvolvendo jogos, mas toda a parte gráfica dos jogos até. Então a parte de games. Isso. Eu e meu irmão, a gente há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, a gente começou a desenvolver jogos. E daí eu comecei a aprender basicamente sozinha, assim, no tentativa e erro, basicamente, a fazer animações e basicamente toda a parte gráfica mesmo do jogo. E é muito difícil? É trabalhoso. É trabalhoso. Uhum. Tem até bastante semelhante a uma animação 2D normal. A maior diferença que eu vejo assim é que a gente acaba fazendo cada personagem separado e juntando todos eles por código depois. E o que você está aprendendo, Bárbara? Eu estou aprendendo mais stop motion mesmo. Faz um tempo que eu fiz aula com o Maurício, foi em 2011. Daí eu fui para Alegrete e lá eu fiz um curso de cinema e o pessoal que estava no curso, a gente fez um filme daí.
em stop motion, que daí o de Alegrete ninguém conhecia assim muito. Então eu passei o que eu sabia, que eu aprendi com o Maurício, e a gente produziu um filme daí. Tanto quase foi a pioneira lá da animação. Eu posso dizer que foi o primeiro filme de stop motion de Alegrete. Quero saber dos convidados se tem alguma animação que marcou muito eles. Eu quero saber da Prof. Prof, tem alguma animação que te marcou bastante? Alguma em especial? Olha, a gente começa, digo assim, enfim, a acompanhar mais agora, porque agora a gente tem os filhos, né? A gente começa a levar no cinema. Acompanha de novo. Mas uma assim que eu me encantei muito foi na verdade, um desenho, né? A Noiva Cadáver. Agora a gente está começando a ter as emissoras de a cabo que estão comprando animações brasileiras, mas essas animações, grande parte do financiamento ou está vindo de fora o dinheiro ou é o governo que está bancando. Então ainda não está se pagando. Eu acho que o Brasil tem que procurar a iniciativa privada ter o dinheiro para produzir a própria animação sem depender de um terceiro. Ela se pagar, seja com brinquedos, seja com jogos, seja com o que for, algum produto que pague aquela animação. Isso também acontece nos Estados Unidos, tem muitas animações que são canceladas porque ela é feita para vender o brinquedo não vende e é cancelado. Tá certo. Breno, você concorda então com ele? Deixa eu passar o microfone aqui. Eu acho o seguinte, que assim, quando a gente fala em financiamentos municipais, a gente tem aqui em Caxias ainda editais que precisam, de certa forma, se adequar à produção cinematográfica, assim, para que a gente possa... E quando eu digo produção cinematográfica, a gente pode incluir documentário, animação e assim por diante, né? Então, porque eles não conseguem, de repente, se equiparar ao que é necessário para esse tipo de produção. Eu queria também complementar dizendo que uma coisa que é muito importante assim, para a produção local é que a gente tenha uma formação de público, né? Que é uma coisa que a gente necessita realmente, assim, né? Porque muitas vezes pessoas não sabem que existe produção local, nem de cinema, nem de animação, às vezes nem musical, né? Então, tipo, eu creio que o mais importante é mesmo que a gente consiga se auxiliar com a própria população, né? A gente está numa cidade que daqui a pouco está beirando 1 milhão de habitantes aí, né? Então é bem importante que as pessoas saibam que existem coisas interessantes também produzidas aqui, né? Tá certo. Maurício, Locomotiva, então esse festival é uma forma de tentar formar o público aqui para as produções locais? Sim, esse é o objetivo principal do festival, é a formação de público, fazendo com que uma janela se abra, né, para a população, que elas possam absorver essa cultura. Então, como vem filmes de vários lugares, até da Argentina, Chile, vem de outros países, e aí a gente assimila uma cultura um pouco mais ampla. E ajuda muito também ao povo começar a pensar em como que é, né, como que é na Bahia, como que é em Minas, porque lá se falam às vezes vem animações que questionam questões sociais. E essas questões sociais, às vezes, não temos aqui. Então, a gente já vê assim, uma outra forma de expressão. E isso vai tornando as pessoas que assistem a esses filmes um pouco mais donas de si, né? Elas começam a pensar mais sobre o mundo, sobre o que está acontecendo. E o festival vai fomentar isso. Os festivais, eles vão abrir essas portas. Existem festivais aqui, no exterior, todos eles com muita facilidade de participação, né? E o Locomotiva foi criado, assim, há 8 anos atrás, quando eu criei o festival, nós não tínhamos festival nenhum no Rio Grande do Sul. Depois veio o Granimado, que não ficou muito tempo, porque a prefeitura de lá não quis apoiar muito, mas Garibaldi continuou, né? De Locomotiva está aberto, então, para a participação da comunidade, enfim? Sim, é totalmente gratuito, acesso gratuito ao festival. Ele está sendo feito numa escola esse ano, na Escola Santo Antônio. E tem espaço, você quer assistir, é só chegar e assistir, né? Começa desde a manhã, tem o site, né? festivallocomotiva.com.br, e aí você pode ver todos os horários. Então, temos horários de manhã, 8, 9, 10 horas, e tem de tarde e à noite também para assistir os filmes. Tá certo, o programa está se encaminhando para o final, eu só queria saber as considerações finais da Rosana, só a última palavrinha. Bom, eu acho bem legal que esteja acontecendo esse festival e que as coisas estejam se mexendo mais, assim.
uma dificuldade muito grande do Minhocas no início foi conseguir animadores, e eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a prestar mais atenção e começam a se preocupar mais, começam a estudar mais, o mercado tende a crescer, né? Com a necessidade agora das produtoras de TV a cabo, de terem mais programação local, eu acho que é um caminho bem legal que começa a abrir um mercado bem interessante aqui. Tá certo, então, muito obrigado. Eu quero saber só da banda, vocês têm shows aí agendados para essa semana, próxima semana? Na verdade, não, só temos em agosto. Em agosto? 17 de agosto. Tá certo, o que a gente vai ouvir agora? A gente vai ouvir O Profeta. O Jefferson Bilha mandou um abraço para vocês, antes que eu esqueça. Jefferson Bilha, inclusive eu ia falar dele agora, que ele fez o clipe dessa música e tem em partes é animação, é mistura de imagens reais com animação. Foi ele que produziu o nosso clipe lá em Nova York. Tá certo. Quero agradecer ele. Muito obrigado aí, Jefferson. Então tá, o programa está se encaminhando então para o final. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui no estúdio. Agradecer também a participação do pessoal que estava em casa, que participou bastante pelo Facebook, pelo Twitter. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que essa animação que a gente vê em filmes, vê em curtas-metragens, tem todo um super processo por trás que a gente às vezes esquece ou não vê. O Rede Olhares de hoje fica por aqui, a gente se vê numa próxima. Até lá! Por trás das grades, mas seu único erro foi falar verdades. A chuva de ordens e insanidade não o impediu de acreditar. Depois pegou a estrada, levou suas palavras e uma barraca. Com a mente aberta e não era fraca a intenção de revolucionar. Levou a sério a expressão viva a revolução. Todos viviam a se inspirar por seus dizeres e seu olhar. Vai, mostra o que vê, mostra o que virá. Ao amanhecer, você vencerá. Mostra o que vê e o que haverá. Quase ninguém vê o que você dirá. Sua bondade trouxe o exemplo de luz e verdade. Se esquivou do mal com tal habilidade, ninguém conseguia acreditar. Sua prioridade, trazer a paz, a calma e a tranquilidade. Nada escapava de sua vontade de fazer o mundo prosperar. Chamado louco e sem noção, nunca se entregou ao não. Viveu a vida a ensinar a todos o poder de tentar. Vai, mostra o que vê, mostra o que virá.